Então, muito bem-vindos, bem-vindas também, porque acho que a maioria aqui são as mulheres, né? Nós dominamos nos clubes. Tem Daniel, ei, Daniel. Eu falei muito bem-vindos, bem-vindas, a maioria, eu botei bem-vindos, Daniel, se sinta incluído. Obrigado. Então, hoje a gente vai começar com os maias. Esse Lendo ao Vivo, para quem nunca participou, é realmente para pegar o ritmo, botar vocês no clima, ajudar a destravar ali aquele primeiro contato com o livro, que às vezes é difícil da gente parar e começar. A gente não vai falar muito sobre o autor, nem muito sobre a obra, porque isso fica para o primeiro encontro, que normalmente a gente faz uma apresentação sobre esses dois pontos. Agora é realmente para ler, porque senão fica muito longo. E o intuito é realmente dar aquele gostinho para vocês começarem a ler por conta própria. A edição de Os Maias. A gente tem algumas edições disponíveis, algumas não de tão fácil acesso, até por causa de tiragens. Eu acho que a de fácil acesso, assim, que a gente consegue mesmo é essa aqui. E tem umas também do Clube de Literatura Clássica. Outras eu acho que só conseguiram em sebo, ou se você já tem, herdou de alguém, enfim, tiragens mais antigas. Porém, todavia, entretanto, não é um grande problema porque é português de Portugal, tá? Não tem tradução, o máximo que pode acontecer, que pode variar, é algumas notas ou até mesmo revisão ortográfica. Mas, tirando isso, é bem tranquilo. É um português de Portugal, inclusive, não muito difícil, tá? Não fiquem achando que vai ser super truncado, que não vai ser, não é uma leitura, assim, impossível de ser feita, porque está em português de Portugal, até porque é um livro já antigo, né? Então, a linguagem ela já tem esse peso de ser mais rebuscada do que uma linguagem dos dias atuais. Acabei falando sobre o livro, sobre a edição, não me apresentei, né? Então, quem não me conhece, eu sou a Karine, sou cofundadora do clube junto com a Jamile. Jamile agora, para o momento, está com Julinha, então ela não vai aparecer muito, vai participar aqui ouvindo. A gente costuma fazer aqui no clube, todos os anos, pelo menos 3 ou 4 leituras gratuitas. A gente ficou muito na dúvida sobre qual livro escolher para fazer gratuito dentro da lista que a gente tinha escolhido para Laços de Família, porque tem muitos títulos bons, mas a gente pensou assim, vamos colocar os mais, porque é um calhamaço, é um livro que eu acho que seria mais difícil a gente sozinho ter fôlego de ler tudo. E eu acho que vai ser bem interessante a gente trabalhar isso junto. Tem algumas polêmicas, eu já adianto para vocês, não façam pesquisas, porque eu era o tipo de pessoa que não sabia nada sobre história. Na primeira pesquisada que eu dei, um spoiler gigantesco de uma coisa assim, é importante para a virada da história, e eu acabei pegando, mas eu não tinha para onde correr. Então, se vocês puderem não fazer pesquisas, eu acho que seria interessante. Algumas pessoas sacam de primeira, outras pessoas não, mas fica aí o aviso. A gente vai ter aí alguns encontros, mais ou menos a cada 10 dias a gente vai ter um encontro. Tentei ser o mais democrática possível nos dias. Então, a gente tem encontros aí terça, quinta, sexta-feira, final de semana. Lembrando que quando for dia de semana, o encontro vai ser à noite. Normalmente, esse horário aqui de 8 horas, no máximo 7h30. Até porque todo mundo trabalha, tem rotina, a gente sabe que é pesado. Sobre a duração dos encontros, eu não consigo adiantar para vocês. A gente vai precisar fazer um primeiro encontro para sentir como é que vai funcionar. O calendário já está disponível. A gente tem uma meta aí para esses 10 dias. O próximo encontro a gente vai falar até o capítulo 8. Então, tem uma meta aí um tanto robusta. Mas é aquilo, né? Se fosse muito longo esse período, talvez o pessoal desanime, perca o fôlego. Então, a gente achou interessante também manter pelo menos 5 semanas de meta. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa a acrescentar, por favor, pode me interromper. É só abrir o microfone ou mandar no chat. Aqui no Telegram, a gravação vai ficar salva. Como eu já disse, já estou gravando. Isso aqui eu vou subir tanto para a área de assinantes, para o pessoal que já assinou, e para o pessoal que está na parte gratuita aqui no geral, que eu vou colocar no YouTube, tá? Eu acho que dá para a gente começar. Deixa eu ver se vocês mandaram alguma coisa, mas eu acho que a gente já pode começar a nossa leitura. Tá, só para falar um pouquinho, a gente fez a sugestão e a gente deixou o link aí. Quem quiser acompanhar
em conjunto a minissérie que existiu na Globo. Acho que ela é de quanto? De que ano é, gente? 90 e quantos? Não lembro. Mas é uma minissérie que tinha na Globo dos Maias. A minissérie tá muito boa. Dá para vocês ir lendo o livro e acompanhando, porque eu acho que complementa bastante o imaginário. Mas tentem ler a parte do livro antes de chegar à minissérie. Acho que o primeiro capítulo vai estar no. O primeiro capítulo do livro vai estar no capítulo 1 e 2 da minissérie. Então dá para vocês lerem 2 capítulos, ou o capítulo 1 e assistir os 2 episódios. Que é tranquilo, não vai pegar tanto spoiler assim. Mas está muito rica no imaginário, na descrição. A Cata estava até conversando com a gente no Sprint, tem um narrador que é o próprio Essa. Você ouve o Essa falando os trechos exatos do livro durante a minissérie. Então tá lindíssima, tá uma coisa assim fenomenal. A ambientação ficou muito boa. Eu ainda não posso falar sobre a atuação, porque eu ainda não cheguei nos pontos chaves, e é a primeira vez que eu assisto. Mas, assim, a gente vai ter grandes nomes das novelas brasileiras, né? E a gente tem uma galera que hoje em dia já não está nem atuando tanto, que se envolveram em polêmicas, mas que eram como grandes promessas da atuação, né? Então, acho que promete. Eu vou assistir. Gente, estou conhecendo essa história pela primeira vez. Eu nunca tinha assistido a adaptação e nunca tinha lido. Aí, mais ou menos umas 2 semanas atrás, eu comecei. Aí eu já li a primeira meta, caí na história de fazer algumas pesquisas, né, que eu tinha que fazer, não podia sair dessa sem fazer pesquisas, e já levei um spoiler muito grande que ninguém tinha me avisado. Aí eu tomei um susto e falei, eita, que... aí vem bom. Eu devia ter falado, desculpa. Mas, assim, eu acho que promete coisas, assim, muito boas. A escrita do Essa, eu acho que a gente pode tentar equiparar, não consegue trazer assim, é igual, mas lembra um pouco desse humor refinado do Machado, mas eu acho que ele ainda... Tá se revirando agora, você comparou ele com Essa, que ele se ama. Não se bicavam, mas enfim, mas é parecido. Lembra também o Cabelo Castelo Branco, né? Mas claro que em abordagens diferentes. Mas esse narrador que dá um pouco de opinião, ele é muito característico desse período, muito do que estava sendo feito, né? Nessa época, e um pouco antes, um pouco depois. Então, eu achei assim tranquilo de ler e eu achei muito gostoso, porque ele apresenta para a gente todo um visual. Ele fala quase que fazendo um giro ali sobre o ambiente, as pessoas, opiniões, umas fofocas, é bem legal. Então, acho que vocês vão gostar. Então, vocês querem falar mais alguma coisa? Jean, você gostaria de falar mais alguma coisa? Então... Boa noite, eu fiquei com uma dúvida. Boa noite, a gente lê o 8 ou para no final do 7 para a próxima meta? Para no final do 8. Leu o 8. No final do 8, tá bom. Já vamos começar pesado, então. Dá quantas páginas, Cá? Eu nem tô com o livro aqui agora. Vamos, porque a gente vai ter 3 encontros. Então, até a página 266 nessa edição pequenininha aqui. Mas, assim, é pequenininha, tá, gente? São 10 dias, dá uns 20, algumas páginas por dia. Ontem eu li 40 rapidinho, gente. Fui rápido demais. Vocês vão ver agora no ao vivo. É porque a gente também não conseguia deixar ele mais longo, porque a gente queria fechar em 5 semanas. Até porque quem for para a área de assinantes, isso vai prejudicar o rendimento. Que a gente queria fechar, pelo menos ali num tempo mais curto. Porque essa edição do Inges Liber que a gente faz, a proposta dela é ser mais curta. Só que a gente fica enchendo de livros, a gente quer ler mais. Então, eu vou ter que contar com a colaboração de vocês, gente. Vamos todo mundo junto, mãos unidas. Vamos lá. Vou acreditar na Jamile que a gente consegue. Vamos lá. Isso aí, não, conseguimos sim. Como já fala, eu consigo. Olha, ela tá com um bebê pequeno e vai conseguir. Vocês vão ver só. Então, vamos começar. Os Maias, Episódios da Vida Romântica, volume 1.
No primeiro capítulo, ele vai apresentar para a gente a ambientação de onde vai acontecer a maior parte da ação, né? A casa que os maias vieram habitar em Lisboa, em outono de 1875, era conhecida na vizinhança da rua de São Francisco de Paula e em todo o bairro das Janelas Verdes, pela Casa do Ramalhete, ou simplesmente o Ramalhete. Apesar deste fresco nome de vivenda campestre, o Ramalhete, sombrio casarão de paredes severas, com um reque de estreitas varandas de ferro no primeiro andar e por cima uma tímida fileira de janelinhas abrigadas à beira do telhado, tinha o aspecto tristonho da residência eclesiástica, que competia a uma edificação do reinado de Dona Maria I. Então, quem é que está falando aqui para gente? A casa é mais antiga do que a família. Eles chegam lá em 1875, mas a gente vai ver que esse casarão já está ali há muito tempo. E é uma casa meio sombria, que não faz muito jus ao nome. E o nome ele vai vir de um outro aspecto da casa. Aí ele começa. Ela tinha uma sineta e com uma cruz no topo, se assemelhando a um colégio de jesuítas. O nome de Ramalhete provinha de um revestimento quadrado de azulejos, fazendo painel no lugar herádico de escudo de armas, que nunca chegara a ser colocado, e representando um grande ramo de girassóis atado a uma fita, onde se distinguiam letras e números de uma data. É a Longos imagem anos... que tem, desculpa, cá na capa do CLC, do Literatura Clássica, lá, o CLC. Quem tiver com esse livro, depois poder mandar foto, é a imagem da capa, que é o Ramalhete. Eles colocaram um azulejo qualquer, que lá ficaria um escudo de armas, só que o escudo nunca chegou, e ficou só o azulejo. Aí tem umas flores ali com lacinho. E pegou, aí virou o nome da residência. Longos os anos que o Ramalhete permanecera desabitado, com teias de aranha pelas grades dos postiços terreus, e cobrindo-se de tons de ruína. Em 1858, olha o tempo antes, eles chegam lá em 1875, a casa já estava desabitada em 1858. Monsenhor Boccarini, núncio da sua santidade, o visitara com a ideia de instalar lá uma anunciatura, seduzido pela gravidade clerical do edifício e pela paz dormente do bairro. E o interior do casarão agradava-lhe também. Com a sua disposição apalaçada, os tetos apilenados, as paredes cobertas de frescos, onde já desmaiavam rosas de grinaldas e as faces dos cupidinhos. Então ele está descrevendo para a gente que a casa tinha um papel de parede florido, com anjinhos, que tinham um ar assim, sério, imponente. Então, quase foi um prédio que foi usado ali pelo pessoal da igreja, né? Mas Monsenhor, com seus hábitos de rico, pelonado romano, necessitava de uma vivenda com arvoredos e água de um jardim de luxo. E o Ramalhete possuía apenas, no fundo de um terraço de tijolo, um pobre quintal inculto, abandonado às ervas bravas, com um cipestre, um cedro, uma cartazina seca e um tanque entulhado, e uma estátua de mármore, onde Monsenhor reconheceu logo Vênus Sinterina. Enegrecendo a um campo na lenha do úmido ramais selvagens. Além disso, a renda que pediu o velho Vilaça, procurador dos maias, pareceu tão exagerada a Monsenhor que perguntou, sorrindo, se ainda julgava a igreja nos tempos de Leão X. Vilaça respondeu também que a nobreza não estava nos tempos de Dom João V. Esse cara aqui que ele vai citar, o Leão X, ele gostava muito do dinheiro. Então, assim, os cofres estavam abarrotados nessa época. Então, ele achou que fez um trocadilho e falou, nossa, tá achando que a gente tem muito dinheiro só porque a gente é do clero? E ele falou, mas a gente também não tá vivendo na nobreza do Dom João V, que o povo tava rico. Então, assim, toma lá da cá, tá todo mundo passando por dificuldade. E o Ramalhete continuou desabitado. Então, assim, não fizeram negócio. O administrador dos maias pediu muito, ele achou caro, ficou por isso mesmo. Este noite chupadeiro, como ele chamava Vilanço Júnior, agora morte do pai administrador dos maias, só veio a servir nos fins de 1870 para lá arrecadarem as mobílias e as louças provenientes do palacete da família de Benfica. Morada quase histórica, que, depois de andar anos na praça, fora então comprada por um comendador brasileiro. Nessa ocasião, vendera-se outra propriedade dos maias, o Tojeira, e algumas raras pessoas em Lisboa ainda se lembravam dos maias e sabiam desde a regeneração que eles
viviam retirados de sua quinta Santa Olávia, nas margens do Douro. Tinham perguntado à vilança se essa gente estava atrapalhada. Estavam vendendo tudo, né? E o pessoal começou a achar estranho. Mal apareciam em sociedade, estavam vendendo tudo. Alguma coisa tinha. Ainda não tem um pedaço de pão, disse Vilaça sorrindo. E a manteiga para lhe borrar por cima. Então, assim, não estava ruim, mas não estava tão ruim assim, porque ainda tinha o que comer. Os Maias eram uma família antiga de Beira, sempre pouco numerosa, sem linhas colaterais, sem paretelas. E agora reduzida a 2 varões. O senhor da casa, Afonso de Maia, um velho já, com um antepassado, mais idoso que o século, seu neto Carlos, que estudava medicina em Coimbra. Quando Afonso se retirara definitivamente de Santa Olávia, o rendimento da casa excedia já 50 mil cruzados, mas destes então tinham se acumulado as economias de 20 anos de aldeia. Viera também a herança do último parente, Sebastião de Maia, e desde 1830 vivia em Nápoles, só, ocupando-se de numismática, e o procurador podia certamente sorrir com a segurança quando falava que os Maias e da sua fatia de pão. Então, assim, eles estavam vendendo, mas eles não estavam pobres, não, estavam bem. A venda da Tojeira fora realmente aconselhada por Vilaça, mas nunca aprovada por Afonso, que se desfizera de Benfica, sob a razão daqueles muros terem visto os tantos desgostos do doméstico. Então, assim, a gente entende que o motivo deles estarem vendendo as propriedades é porque eles queriam um recomeço, algumas coisas ruins tinham acontecido. Isso, como dizia Vilaça, acontecia a todos os muros. O resultado era que os Maias, com um ramalhete inabitável, não possuíam agora uma casa em Lisboa. E se Afonso, naquela idade, amava o sossego de Santa Olávia, seu neto, rapaz de gozo e de luxo, que passara as férias em Paris e Londres, não quereria, depois de formado, e sepultar-se nos penhascos do Douro. E, com efeito, meses antes ele deixara Coimbra. Afonso assombrou Vilaça, anunciando que decidira vir habitar o ramalhete. O procurador compôs um relatório a enumerar os inconvenientes do casarão. O maior era a necessidade de tantas obras e tantas despesas. Depois, a falta de um jardim devia ser muito sensível a quem saía dos arvoredos de Santa Olávia. E, por fim, aludia mesmo uma lenda, segundo o qual eram sempre fatais os maias às paredes do ramalhete. Aqui ele coloca empecilho, fala assim, olha, vai dar muito trabalho, que não sei o quê, inventa história, fala assim, a gente não devia mexer nessa casa, não. Mas era melhor essa casa ficar com o Del do Judas, entendeu? Mas entendam que a casa tem alguma coisa, né? Porque as paredes do casarão era ruim, era para os maias, né? Tinha alguma coisa ali, coisas aconteceram, né? E que eles acabam atribuindo à casa, mas que não é, né? O comportamento do humano, mas coisas aconteceram. Então isso é importante. E a gente vai entender se coisas novas vão acontecer e o que no passado foi que aconteceu que deixou essas impressões na casa. Exatamente. Não, o Vilaça ele já lança assim, ó, gente, Casa Velha tem história. Não adianta com essa, pode vender. Casa Velha tem história. E depois que você entra e você fica, vai ter história de novo. Pode até ser nova, mas passou 10 anos, vai ter história. Aí ele acrescenta, ainda que, acrescentava ele numa frase meditativa, até me envergonho de mencionar as frioleiras desse século, Voltaire, Zola e outros filósofos liberais. Afonso riu muito da frase e respondeu que aquelas razões eram excelentes, mas ele desejava habitar sob os tetos tradicionalmente seus. Se era necessárias obras, se fizesse e largamente. Enquanto as lendas e agouros, bastaria abrir o para as janelas e deixar o sol entrar. Tipo, nada que vida nova não resolva. Senhor Arxa mandava, e como esse inverno ia seco, as obras começaram logo, sob a direção de Dum Esteves, arquiteto, político e compadre de Vilaça. Este artista entusiasmara o procurador com um projeto de escada apatarosa, flamegada por 2 figuras simbólicas, as conquistas de Guiné e da Índia. E estava indiando também uma cascata de louça na sala de jantar, quando, inesperadamente, Carlos apareceu em Lisboa com um arquiteto decorador de Londres, e depois de estudar com ele a pressa de algumas ornamentações e alguns tons de estofos, entregou-lhe as 4 paredes do ramalhete, para ele ali criar, exercendo seu gosto, um interior confortável, de luxo, inteligente e sombrio. Então, assim, os planos do cara não deram certo. Mas a gente percebe também até que... Pode falar. Pode falar, tá? Não, eu ia comentar. Agora vai. Vocês vão perceber que o Carlos, ele veio de fora
e tal. E o Afonso, ele acha que tudo tá muito relacionado a Portugal é atrasado. Então ele acaba nem contestando o Neto. Mas vocês vão entender qual a visão política dele e que tipo de decadência ele está encarando em Portugal, que a gente vai ver isso. Também uma pitada próprio autor querendo mostrar uma decadência e um atraso em Portugal. Então, vocês vão notar aí no texto essas referências. Até porque a gente vai ver uma passagem de tempo, né? O velho sendo substituído pelo novo. Então, assim, as coisas eram feitas de um jeito. A decoração era de um jeito, a moda era de um jeito, a política era de um jeito. E, de repente, não era mais desse jeito. E tudo novo chega. E tudo que é de fora é melhor do que já tem lá. Então, a gente vai ver mais ou menos isso aqui, olha o sentimento. Vilaça ressentiu-se amargamente dessa desconsideração pelo artista nacional. Esteves foi berrar ao centro político que isso era um país perdido. E Afonso lamentou também que tivera despedido dos Esteves. Exigiu mesmo que o encarregassem da construção das cocheiras. O artista ia aceitar. Quando foi nomeado governador civil, então, assim, esse Esteves, ele não era pouca coisa, né, dentro de Portugal. Mas ele foi substituído, assim, fácil, num projeto. Aí ele não quis também. E ao final do ano, durante o qual Carlos viera frequentemente a Lisboa, colaborar nos trabalhos, dar os seus retoques estéticos, do antigo ramalhete só restara a fachada tristonha, que Afonso não quisera alterar por constituir a fisionomia da casa. E Vilaça não duvidou declarar que Jones Bully, que se chamava o inglês, né, se despender despropositadamente do aproveitamento de até antigalhas de Benfica e fizeram o ramalhete um museu. O que surpreendia logo era o pátio, outrora tão lobrendo, nu, ladejado de pedregulhos, agora resplandecente, com um pavimento quadrilhado, de mármores brancos e vermelhos, plantas decorativas, vasos de guimpé e 2 longos bancos feudais que Carlos trouxera da Espanha, trabalhados em talhas solenes com os coros da catedral. Em cima, uma antecâmara, revestida com uma tenda de estofos do Oriente, tudo do rumor dos pássaros morria, e ornando-se de divãs cobertas de tapetes persas, largos pratos mouriscos com reflexos metálicos de cobre, uma harmonia de tons severos, onde se destacava, na brancura imaculada do mármore, uma figura de rapariga friorenta, arrepiando-se, rindo, a meter-se no pezinho na água. Daí partia um amplo corredor, ornado com peças ricas de Benfica, arcas góticas, jarrões da Índia e antigos quadros devotos. As melhores salas do ramalhete abriam para uma galeria, um salão nobre, raramente usado, todos uns brocados de veludo cor de musgo de outono. Havia uma bela tela de constébrio, retrato da sogra de Afonso, condessa de Runa, e tricorne de plumas e vestido escarlate da caçadora inglesa, sobre um fundo de paisagem nevoada. Uma sala mais pequena ao lado, onde se fazia música. Tinha um ar de século XIX, com seus móveis. Eu sou péssima em números romanos, eu tenho que pensar, tá? Inclusive errei, é 18. Com seus móveis emaranhados de ouro e suas sedas de ramagens brilhantes. 2 tapeçarias gobelins desmaiados com tons cinzentos cobriam as paredes de pastores e arvoredos. De frente era o bilhar, forrado num couro moderno trazido por Johnny Bull, onde, entre o desordem de ramagens de verde garrafa, esvoava-se em cegões prateadas, e ao lado achava-se Forri, a sala mais cômoda do ramalhete. Otomanas tinham a fofa vastidão de leitos e o aconchego quente, um pouco sombrio de estofos escarlate e preto, alegados pelas cores dos cantantes das velhas faestas holandesas. Ao fundo do corredor ficava o escritório de Afonso, revestido de damascos vermelhos, com uma velha câmara de prelado, a maciça mesa de pau preto, as estantes baixas de carvalho lavrado, solene luz das encardenações. Tudo tinha ali uma feição austera de paz estudiosa, realçada ainda por um quadro atribuído a Rubens, antiga relíquia da casa, um Cristo na cruz, destacando sua nudez atleta sobre um céu poente revolto de rubor. Ao lado do fogão, Carlos arranjara um cantor para o avô, com um boimbo japonês bordado de ouro, uma pele de urso branco e uma venerável cadeira de braços, cuja tapeçaria mostrava ainda as armas dos maias no desmaio da trama de seda. Então, assim, gente, casa rica, com muitos luxos, tudo estava na mão. Muita coisa importada, muita coisa com pedras preciosas, artistas caros da época.
Luxo do luxo. No corredor do segundo andar, guarnecido de retratos da família, estavam os quartos de Afonso Carlos, dispuseram as dos seus, no ângulo da casa, com uma entrada particular. As janelas sobre o jardim eram 3 gabinetes a seguir, sem portas, unidos pelo mesmo tapete e os recostos acolchoados. A seda que forrava as paredes faziam dizer a Vilaça que aquilo não era aposento de médico, mas de dançarina. A casa, depois de arranjada, ficou vazia enquanto Carlos, já formado, fazia uma longa viagem pela Europa. E foi só nas vésperas da sua chegada, nesse lindo outono de 1875, que Afonso resolveu, enfim, deixar Santa Olávia e vir instalar-se no Ramalhete. Havia 25 anos que ele não via Lisboa, e ao fim de alguns curtos dias, confessou a Vilaça que estava suspirando outras vezes pelas sombras de Santa Olívia. Gente, Olívia não, Santa Olávia, mais que remédio. Não queria viver muito separado do neto. E Carlos, agora, com ideias sérias de carreira ativa, devia necessariamente habitar Lisboa. De resto, não desgostava do Ramalhete, apesar de Carlos, com seu fervor pelo luxo dos climas frios, ter prodigilado demais as tapeçarias, os pesados reposeiros e os veludos. Agradava-lhe também muita que, assim, só era ele e o avô. Então, assim, o avô não tinha mais ninguém da família. Então, ele vai para onde o neto for. Então, ele foi para lá. E vai na onda, né? Todas as ideias que o neto traz, só eles dois. Ele assim, ok. Vai falar que não? Mimado, gente. Criado por vô. É mais ou menos isso. Agradava-lhe também muito a vizinhança, aquela doce quietação subúrbia adormecida ao sol, e gostava até do quintalejo. Não de certo do jardim de Santa Olávia, mas tinha um ar simpático, com seus girassóis perfilados ao pé dos degraus do terraço, o cipestre e o cedro envelhecidos juntos, como 2 amigos tristes, e a Vênus Tereia parecendo agora no seu tom claro de estátua de parque, ter chegado de Versalhes, do fundo do grande século. E desde que a água abundava, a cascatinhazinha era deliciosa, dentro do nicho das conchas e dos 3 pedregulhos arranjados em despedeiros bucólicos, melancolizando aquele fundo de quintal surralheiro com um prato de naíde doméstica, esfiando gota a gota na bacia da mármore. Então, assim, era quase paradisíaco, né? Eu comentei com a Ká, até no sprint que a gente estava, que até a minissérie, até essa fontezinha com a Vênus na concha, que ele bota Vênus de Tereia, eles colocaram. Isso também tem lá. Então, eles foram bem caprichosos. Bem isso. Então, assim, conseguindo ver pelo menos alguns episódios da série, você se ambienta muito, porque ele traz esse aspecto de muito veludo, muita cor escura, tipo, é verde escuro, é roxo escuro, é vermelho escuro, a casa é escura. Esses casarões, eles eram escuros, então eles colocam muito dourado, castiçais, muitas pinturas, até pinturas assim pesadas para ser dentro de casa, eles colocavam. E as roupas, o jeito que eles se vestiam, o jardim sempre é o ponto alto das casas, porque a casa é escura, né? Eu sinto um sentimento opressor. Aí o jardim é iluminado, tem várias esculturas, tem água, aí eles falam muito sobre o som da água, né, no jardim, que é uma coisa que tranquiliza as pessoas, muito disso. O que desconsolara Afonso, a princípio, fora a vista do terraço, donde outrora, de certo, se abrigava até o mar das caixas, mas as casas edificadas em redor, nos últimos anos, tinham tapado esse horizonte esplêndido. Agora era estreita tira de água e monte que se avistava entre 2 prédios de 5 andares, separados por um corte de rua. Formava toda a paisagem de fronte do Ramalhete, e, todavia, Afonso terminou de lhe descobrir no encanto íntimo. Era como uma tela marinha, encastelada. Abriu o áudio de alguém. Acho que já fecharam. Cadê? Era como uma tela marinha, encastelada em cantarias brancas, suspensa no céu azul em face do terraço, mostrando nas variedades infinitas de cor e luz os episódios furtivos de uma pacata vida de rio. Às vezes, uma vela de barco trafaria fugindo aeroamente a bolinha,
Outras vezes tinha uma galera toda de pano entrando num favor de arranjo, vagarosamente no vermelho da tarde, então a melancolia de um grande paquete descendo, fechando, preparando-se para a vaga. Entrevisto no momento, desaparecendo no outro, como já devorado pelo mar incerto. E ainda durante dias, no pó do ouro das cestas silenciosas, o vulto negro de um coração inglês. E sempre no fundo, um pedaço de Monte Verde negro, com um moinho parado no alto, e duas casas brancas de réis de água, cheias de expressão, ora fascinantes e despedindo-se raios de vidraças acesas em brasa, ora tomando os fins da tarde um ar pensativo, cobertas de rosados terros de poente, quase semelhantes a um rubor humano, e de uma tristeza arrepiada nos dias de chuva, tão sós, tão brancas, tão nuas, sobre o tempo agreste. Eu gosto muito das descrições que essa faz do local, assim, do clima, porque a gente sente realmente que era um bairro muito tranquilo, familiar, com muitos casarões antigos, e as pessoas viviam uma vida pacata. A modernidade estava começando a chegar, porque a gente vê essa troca aí de casarões para prédios, mas ainda tinha um resquício desse antigo, né? Desse como as coisas eram antigamente. O terraço comunicava-se por 3 portas envidraçadas com o escritório, e foi nessa bela câmara de pelado que Afonso se acostumou logo a passar os seus dias, no recato do aconchegado que o neto lhe preparara ternamente ao lado do fogão. E a sua longa resistência na Inglaterra dera-lhe o amor dos suaves vangares junto ao lume. Em Santa Olávia, as chaminés ficavam acesas até abril. Depois, ornavam-se de braçadas de flores com um altar doméstico, e era ainda aí, nesse aroma e nessa frescura, que ele gozava melhor do seu cachimbo, do seu tácito ou do seu querido rebalês. Todavia, Afonso ainda ia longe, como ele dizia, de ser um velho borralheiro. Naquela idade de verão ou de inverno, ao romper do sol, estava de pé, saindo longo para a quinta, depois de uma boa oração da manhã, que era um grande mergulho na água fria. Sempre tivera o amor supersticioso da água, e costumava dizer que nada havia melhor para o homem, sabor de água, som de água, vista de água. O que lhe prendera mais a Santa Olávia fora a sua grande riqueza de águas vivas, nascentes, repulsos, tranquilos espelhar de águas paradas, fresco murmúrio de águas regantes. E a esta viva tonificação de água atribuía a ele o ter vivido assim, desde o começo do século, sem uma dor e sem uma doença, mantendo a rica tradição de saúde de sua família, duro, resistente aos desgostos e os anos, que passaram por ele, tão em vão como passaram em vão pelos seus robles de Santa Olávia, anos e vendavais. Afonso era um pouco baixo, maciço, de ombros quadrados e fortes, e com uma face larga e nariz aquilino, de pele corada, quase vermelha, o cabelo branco todo cortado à escovinha, a barba neve aguda e longa lembrava, como dizia Carlos, um varão esforçado das idades heróicas, um Dom Duarte de Menezes ou um Afonso de Albuquerque. Isso fazia sorrir o velho, recordar ao neto gracejando, quanto as pênsias iludem. Não era Menezes nem Albuquerque, apenas um antepassado boixeirão que amava seus livros, o aconchego de sua poltrona e seu uísque no canto do fogão. Ele mesmo costumava dizer que era simplesmente um egoísta, mas nunca, como agora na velhice, as generosidades do seu coração tinham sido tão profundas e largas. Parte do seu rendimento ia seguir entre os dedos espaçadamente, numa caridade enternecida. Cada vez amava mais o que é pobre e o que é fraco. Em Santa Olávia, as crianças corriam para ele, dos portais, sentindo-o acariciar e paciente, acariciador e paciente. Tudo que vive lhe merecia amor, e era de todos os que não pisam no formigueiro e se compadece da sede de uma planta. Vilaça costumava dizer que lhe lembrava sempre que se conta dos patriarcas, quando viu encontrar o canto da chaminé, sua forçada quinzena de veludinho, sereno, risonho, com um livro na mão, o seu velho gato aos pés, espesado enorme angorá, branco e com malhas louras. Era agora, desde a morte de Tobias, o soberbo cão São Bernardo, fiel companheiro de Afonso. Tinha nascido em Santa Olávia e recebera então o nome de Bonifácio. Depois, ao chegar à idade do amor e da caça, fora-lhe dado o apelido mais cavalheiresco de Dom Bonifácio de Calatrava. Agora, dorminhoco e obeso, entrara definitivamente no reino das dignidades eclesiásticas
e é o reverendo Bonifácio. Então, estou falando também do cachorro que está acompanhando eles ali, e teve vários nomes de acordo com o período essa existência sempre assim, correram com tranquilidade larga e, claro, um belo dia de verão. O antepassado, os olhos se encheu agora de uma luz de ternura diante de suas rosas, e outro canto me relia com gosto dos outros, fora a opinião do seu pai, algum tempo mais jacobino de Portugal. Todavia, o furor revolucionário do pobre moço consistia em ler um pouco revertício e enciclopédia. Coletes, as lágrimas da Constituição e de chapéu liberal e alta gravata, recitando as lojas maçônicas a obras abomináveis ao subteto do universo. Isso, porém, indignado. Caetano da Maia era português antigo e fiel. Que se via. Oi. Tá cortando. Deve ser na internet. Volta só um pouquinho. Mais ou menos quando? E todavia, o furor revolucionário do pobre moço. Logo depois você falou do cachorro. Poxa, cortou a beça. Aqui também está cortando você para mim, deve ser na internet. Essa existência nem sempre assim correra com tranquilidade larga e clara de um belo rio de verão. O antepassado, cujos olhos se enchiam agora de uma luz de terrena diante de suas rosas, ou o canto do lume relinha com gosto do seu exorte, fora, na opinião de seu pai, há algum tempo, o mais feroz jacobino de Portugal. E, todavia, o furor revolucionário do pobre moço consistia em ler Rousseau, Voltaire, revertis e enciclopédia, em atirar foguetes de lágrimas da Constituição e de chapéu a liberal e alta gravata azul, recitando pelas lojas maçônicas ódios abomináveis ao supremo arquiteto do universo. Aqui, gente, ele está falando que o avô, ele era diferente quando jovem, né? Quem nunca ouviu aquela frase? Quem nunca foi revolucionário nos seus 20 e poucos anos? É mais ou menos isso que ele está falando, que ele se achava muito revolucionário e hoje ele não vê mais tanto sentido em brigar por essas causas. Isto, porém, bastava para E o pai dele, o Caetano, que a gente vai conhecer, ele era absolutista, né? Que vai falar é miguelista. Enquanto que o filho era como os jovens da época, jacobino, revolucionário, liberal, e vai ter essa questão entre eles aí, mas ele vai se manter liberal por um tempo, até que ele vê que mesmo dentro dos liberais existia muita falsa demagogia, e aí ele só pensa e fica quieto, ele não se entra mais nada partidário mesmo, não se envolve mais. Ele começa a perceber que ele sozinho não vai mudar tanta coisa assim, se concentra em viver a própria vida. Então, ele começa a guardar as opiniões dele, assim, para quem realmente quer ouvir a opinião dele. Isso, porém, bastara para indignar o pai. Caetano da Maia era um português antigo e fiel, que se benzia ao nome de Robespierre, e que, na sua apatia de fidalgo beato doente, tinha só um sentimento vivo, o horror, o ódio ao jacobino, a quem atribuía todos os males, os da pátria e aos seus, desde a perda das colônias até as crises de sua gota. Para extirpar da nação jacobino, dera ele o seu amor ao infame Dom Miguel, Messias forte e restaurador provincial, que ter restaurado por filho um jacobino parecia-lhe uma aprovação compatível de Jó. Então, assim, nossa, ele fez tanta coisa contra os liberais e no final ele achava que o filho dele era um também, né? E assim, que injustiça. A princípio, na esperança que o menino se emendasse, contentou-se em lhe mostrar um carão severo e chamar-lhe com sarcasmo de cidadão. Mas quando soube que seu filho, seu herdeiro, se misturar à turba, que numa noite de festa cívica e de luminárias tinha apedrejado as vidraças apagadas de São Legado de Áustria, enviado da Santa Aliança, considerou o rapaz um maratate e toda sua glória rompeu. A gota cruel, cravando a poltrona, não lhe deixou escapar da mansão, e com uma bengala de Índia da Índia, né, lhe deu bom pai português, mas decidiu expulsá-lo de sua casa, sem mesada e sem bênção, renegado como bastardo. Que aquele pedreiro livre não podia ser do seu sangue.
As lágrimas da mamã amoleceram, sobretudo as razões de uma cunhada de sua mulher, que vivia com eles em Benfica, senhora irlandesa de alta instrução, Minerva, respeitada e tutelar, que ensinava inglês ao menino e adorava como um bebê. Caetano da Maia limitou-se a desterrar o filho para a quinta da Santa Olávia, mas não cessou de chorar no seio dos padres, que vinham a Benfica, a desgraçada de sua casa. E esses santos lá o consolavam, afirmando-lhe que Deus, o homem de Deus de Ourique, não permitiria jamais que um Maia pactuasse com Beelzebul e com a Revolução. E a falta de Deus Padre, lá Nossa Senhora da Soledade, padroeira da casa e madrinha do menino, para fazer um bom milagre. E o milagre fez. Meses depois, o jacobino, o Maratati, voltara a Santa Olávia um pouco contrido, enfastiado, sobretudo daquela solidão, onde os chás de Brigadeiro Sena eram ainda mais tristes no texto das primas cunhas. Vinha pedir ao pai bênção e alguns cruzados para a Inglaterra, que eu falei, quem não é revolucionário no início da vida, e no caso dele, ele ainda era herdeiro, né? Então, o dinheiro fez falta. Esse país de vivos prados e cabelos de louro, que lhe falavam da tia Fanny, o pai o beijou, todo em lágrimas, cedeu a tudo fervorosamente, vendo ali a evidente e gloriosa intercessão de Nossa Senhora de Soledade, e o mesmo fez Jerônimo da Conceição, que confessou e declarou este milagre no interior da sua carnificina. Afonso partiu, e na primavera, a Inglaterra toda verde, os seus parques de luxo, copiosos confortos, a harmonia penetrante de seus nobres costumes, aquela raça tão séria e tão forte encantaram-no. Bem depressa esqueceu seu ódio aos subáticos padres da congregação, às horas ardentes passadas nos cafés remolares a recitar Marabeu e a república que quisera fundar, clássica e voltariana, com um triunvirato de Scipiões e festas ente supremo. Durante os dias de abrilada, estava ele nas corridas de Epsom, no alto de sua sarja posta, com um grande nariz postiço, dando urras medonhas, bem diferente aos seus irmãos de maçonaria, e essas horas o seu infame espreguiçava o suço pelas vielas do bairro alto, no seu rijo cavalo de alter. Então, o que ele fala aqui? Ele foi seduzido pela ideia de que ele ia continuar brigando, ia só ter discussão com o pai, ia perder a mordomia dele, que era dinheiro, viagens, proteção, acesso à própria família, né? Por causa de um ideal que era uma coisa muito distante. Então, ele continuou tendo as ideias dele, sim, continuou participando, só que de forma mais discreta, para não ter discussões com o pai, com a família. Então, ele conseguiu ter o unir o útil ao agradável. Tinha suas ideias, defendia quando precisava, mas na maioria das vezes ficava ali morno para ficar nas boas graças do pai. Seu pai morreu de súbito e ele teve que regressar a Lisboa. Foi então que conheceu Dona Maria Eduarda Runa, filha de Conde de Runa, uma linda morena, mimosa, um pouco adoentada, né? Ao final do luto, casou com ela, teve um filho, desejou outros e começou logo, com belas ideias de patriarca moço, a fazer obras no Palacete de Benfica e plantar ao redor arvoredos, preparando tetos e sombras da descendência amada que encantaria a velhice. Mas não esquecia a Inglaterra e tornava-la mais apeticiada essa Lisboa miguelista que ele via desordeada de um Presta bem turista. atenção nessa descrição, que aí, essa acaba com a Lisboa. Não, mas ele tá falando mal, assim, sabe? Essa rude conjuração apostólica de frades e baloeiros, artodoando tabernas e capelas, e essa febre beata, suja e feroz, rolando de lamperese com um curro e ansiando tumultuosamente pelo príncipe que lhe encarava tão bem os vícios e as paixões. Tipo assim, ele falou mal do regente, falou mal do povo, falou mal do clero, falou mal da paisagem, falou mal de todo mundo. Do rei, de tudo. Tudo. Este espetáculo indignava Afonso da Maia, e muitas vezes, na paz, se não entre amigos, com o pequeno nos joelhos, exprimiu a indignação da alma honesta. Já não exigia de certo, como um rapaz, uma Lisboa de catões de músicos cevados, mas admitia, mesmo no esforço de uma nobreza para manter o seu privilégio histórico, mas então queria uma nobreza inteligente e digna, uma aristocracia etórica, com seu amor pela Inglaterra lhe fazia idealizar, dando em tudo a direção moral, formando os costumes e inspirando a literatura. Ele está naquele discursinho bem elitista, tipo assim, que só tem pobre, papelado,
que não sei o quê, cadê os intelectuais, cadê a nobreza de verdade? Se é para ter nobreza, vamos ter uma nobreza intelectualizada, sabe? E dando tudo a direção moral, formando os costumes e aspirando à literatura, vivendo com Fausto e falando com gosto, exemplo de ideias altas e espelho de maneiras patrícias. O que não tolerava era o mundo de queluz, bestial e sórdido. Tais palavras, apenas soltas, voavam a queluz e quando se reuniram às cortes gerais, a política invadiu Benfica, à procura de papéis e armas escondidas. Ou Depois que o seja, pai chamou a morreu, atenção, né? Ele chamou a atenção do pessoal lá da Louvet. ele estava indo muito bem enquanto o pai estava vivo. O pai morreu, a língua cresceu, começou a falar demais, ele foi até investigado. Afonso da Maia, com seu filho nos braços e a mulher tremendo ao lado, viu impassivelmente, sem palavra, a busca, as gavetas abarrotadas pela coragem de escobetas, as mãos sujas, mãos sim, rebuscando os colchões de seu leito. Assim, ele que abominava a galera suja, que não sei o que, estava todo mundo na casa dele, sabe? Deve ter sido horrível. O senhor juiz fora não descobriu nada. Aceitou mesmo na copa um cálice de vinho e confessou ao mordomo que tempos iam bem duros, né? Tipo assim, ó, a gente está fazendo isso aqui porque tem que fazer, porque não sei o quê. Desde essa manhã, as janelas do palacete se conservavam cerradas e não se abriu mais o portão nobre para sair o coxo da senhora. E daí, as semanas, com a mulher e com o filho, Afonso da Maia partiram para a Inglaterra e para o exílio. Ele decidiu assim, nesse país está perdido. Vamos parar por aqui, né? Cá nesse exílio dele na Inglaterra. E lá vocês vão conhecer o filho dele, como é a esposa dele, como é essa relação, que é tudo muito importante. Essa parte, para entender essa relação dele com o filho, é muito importante. Mas a gente já percebe, assim, que a família dele vem de uma ideia de muito dinheiro. Ideia não, vem com muito dinheiro, uma grande história familiar. A gente tem esse avô dele que já foi um grande revolucionário, né? Mas que entende o valor do dinheiro, então é um revolucionário um tanto hipócrita, né? Quero mudanças, mas que não me afete. E tem essa aí. E vai ver do outro lado a família da esposa dele, né? Que já é muito mais beata, conservadora, e a gente vai ver essa discrepância desse homem vivaz, que era o Afonso, e o que a gente vai encontrar no neto. Ou no neto o quê? No filho, perdão. Quem está com essa edição aqui, a gente chegou na página 24 já, tá? E a gente vai ver muito também assim, é meio escrachado, tá, gente? A grande crítica que existe aqui nesse livro para colocar a Portugal como algo demodé, fora de moda, entendeu? Que as ideias ali já não eram tão atrativas e que muita coisa poderia ser exportada da Europa para lá. E a gente vai ter outra discussão também sobre o Brasil, tá? Porque o Brasil, já adianto para vocês, não é muito bem visto, não. A galera que aparece aqui brasileira é sempre no emaranhado de coisas assim não muito legais, sabe? Então, dá para a gente encarar também como que existia essa visão ali na época de Brasil, Portugal e Europa em geral. Acho que dá para a gente finalizar, até que deu para ler bastante. Praticamente a meta do dia inteira. Foi praticamente a meta do dia, já deu para ler. Gente, a leitura em si ela não é muito difícil. Eu que lendo em voz alta não sou tão boa, porque sou ofegante, mas eu acho que dá para ir tranquilo. Tipo, 30 minutos, 35 minutos por dia vocês conseguem ler a meta. E as coisas vão ficar melhor. A gente vai ter mais diálogos, a gente vai ter mais personagens caricatos, a gente vai ter personagens aqui muito engraçados, diálogos muito engraçados. E lembrem que ele vai trazer muito dessa hipocrisia da alta classe, né? Que eles têm ideias, mas querem manter os privilégios deles, e por aí vai. Tem muito disso também. Eu vou finalizar aqui. Vocês querem comentar alguma coisa? Eu vou dar uma olhadinha no chat. Vou subir a gravação, vou tentar subir agora de uma vez, para poder vocês já terem acesso. E a gente se encontra mais ou menos... Deixa eu olhar o calendário aqui, só para confirmar. A gente se encontra sexta-feira, dia 4, nosso primeiro encontro. Aí é para ler até o capítulo 8, para no 9,
Aí do 9 é a próxima meta, tá? E acho que é isso. Quem tiver curiosidade, quem tiver informações, quem quiser comentar sobre o que está sentindo durante a leitura, vai ser muito bem-vindo, tá? Eu e a gente costuma falar que o clube é realmente uma experiência raiz, então não tem comentário bobo, não tem dúvida idiota, achou qualquer coisa interessante, mande, sabe? Não precisa ficar com vergonha, exponha as suas opiniões, fale sobre os personagens, obviamente que se for alguma coisa antes da meta, né, antes da gente ter o nosso encontro, usa a ferramenta de spoiler, para poder não estragar a experiência do coleguinha, mas, no geral, a gente quer que vocês participem o máximo possível. Então, tá lendo? Tira uma foto, marca com a gente, manda no grupo, falando, li tal coisa, aconteceu isso, até porque isso motiva os seus colegas de leitura a lerem mais. Eu e a gente sempre lê, né? Porque somos do grupo, do clube, né? Não temos que ler. Mas a gente quer também, além de trazer um ambiente que motive vocês a continuarem a leitura, também seja agradável, fazer amizade, trocar figurinhas. Então, fiquem realmente à vontade. Eu quero que vocês participem de coração. E é isso. Boa noite. Boa Ótima noite, semana para gente. vocês. Beijão. Até a próxima.